Hoje, na classe de jovens, vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. Neste trimestre, tivemos uma primeira aula onde abordamos o conceito de fé. Depois falamos sobre fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. E na última aula, nós falamos sobre fé para crer que Deus existe. Vamos continuar explorando esses aspectos da nossa fé e hoje falaremos sobre a relação que há entre fé e conhecimento científico, entre fé e metodologia científica, fé e pesquisa, fé e universidade. Os nossos objetivos são explicar o que é o racionalismo, mostrar a importância da ciência e, por fim, destacar a ciência e a fé cristã. Comecemos, portanto, pelo nosso texto principal, que nos diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo de número 11, versículo 3. Comparando traduções, a NVI diz: pela fé entendemos, grife essa palavra entendemos, chegamos ao conhecimento, chegamos à conclusão, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus e não por uma grande explosão. De modo que aquilo que se vê foi feito do que é invisível. Comentando esse texto, certo estudioso disse: a fé não é somente uma experiência interior da presença de Deus. A fé também proporciona entendimento de acontecimentos que não podem ser elucidados racionalmente. É isto que o apóstolo está enfatizando no nosso texto principal. A fé nos fornece, preste atenção, o único relato fatual da criação. Deus é o único que estava ali. O Norman Geisler tem uma expressão bem interessante. Ele diz que Cristo é a causa não causada que causou todas as coisas. Veja que interessante, eu vou repetir. Deus, Cristo, é a causa não causada que causou todas as coisas. Ele era o único que estava ali. Ele nos conta em sua palavra como tudo aconteceu, como tudo teve o seu início. Nós confiamos em sua palavra e assim conhecemos. O fato de que nesse texto aqui, de Hebreus capítulo 11, versículo 3, o escritor anônimo aos Hebreus nos remeter às primeiras páginas da Bíblia, mais propriamente ao capítulo 1 de Gênesis, nos mostra que o relato da criação revelado nas Escrituras não se trata de lendas antigas ou de concepções mitológicas há muito ultrapassadas, mas de uma revelação confiável de Deus que, no entanto, é acessível somente pela fé. Preste bem atenção aqui a ordem do pensamento do comentarista da revista. Ele falou sobre fé, depois sobre fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus e fé para crer que Deus existe. Olha, se nós cremos na Bíblia como livro de Deus e cremos que Deus existe, então o que está na Bíblia é verdade. Então a fé, ela não exclui a razão, não exclui o conhecimento científico. Eu concordo com o certo erudito quando ele diz que a ciência não está contra a Bíblia. Ambas têm o mesmo autor. Na verdade, é o cientificismo do naturalismo filosófico, olha que palavra difícil, que vai contra a Bíblia. Porque os grandes cientistas, os fundadores da ciência moderna, como o grande Isaac Newton, eram teístas, acreditavam em Deus. A Bíblia corretamente interpretada, guarde isso aí, anote essa frase, a Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida jamais entram em contradição. O resumo da lição nos diz o seguinte: a fé cristã não é contrária ao saber, ao avanço científico. Circule essa expressão. Entretanto, não podemos aceitar nenhuma teoria ou conceito que tenha a finalidade de desacreditar a existência de Deus. Nós estudamos na aula passada os argumentos, estudamos aqui argumentos que não se fundamentam necessariamente na Bíblia, mas que apontam para a existência de Deus. Falamos sobre vários argumentos ali na lição passada, você pode estar conferindo a aula passada. Então, quando a ciência
ela entra em choque com a fé cristã. E a ciência, eu vou aqui acrescentar, a falsa ciência tenta mostrar, né, um universo criado sem a ação de Deus, ela é ilógica, ela deve ser rejeitada. Sobre esse assunto, né, entre conhecimento científico e fé cristã, sobretudo a questões de fé como milagre, criação e várias outras coisas, nós ficamos com aquilo que a Bíblia diz. E sobre o que a Bíblia diz, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 2017, organizada pelo pastor Ezequias Soares, pontua de forma muito categórica sobre as obras de Deus, isto é, a criação, sobre aquilo que se pode estudar, sobre aquilo que se pode conhecer. A Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado. Planejamento, origem e manutenção de todas as coisas no céu e na terra envolvem governo e preservação. Tudo foi criado com propósito, segundo Efésios 3:11. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea pela sua soberana e livre vontade. Então, se nós hoje podemos, dentro da área da epistemologia, conhecer alguma coisa, nós assim o conhecemos porque Deus, escute, Deus nos dotou de capacidade, Deus nos dotou de racionalidade, Deus nos dotou de intelecto para então conhecermos tudo o que se pode ser conhecido de sua criação. A introdução da lição, eu penso aqui que a gente vai chegar a um entendimento. Talvez ainda esteja um pouco obscuro aí na sua mente, professor, o assunto dessa lição. Mas tenha calma, você vai entender aqui, viu? Guarde essas informações do texto áureo, guarde essas informações do resumo da lição, porque elas são valiosas. Você vai perceber que elas vão se tornando mais claras à medida em que formos aqui expondo cada ponto da lição. Vamos à nossa introdução? Ela nos diz o seguinte: é comum ouvir entre os crentes que o avanço da ciência pode causar danos à fé cristã e que não há espaço para a ciência dentro das Escrituras Sagradas. Entretanto, veremos nesta lição que a ciência e a fé não são inimigas. Eu já ouvi muito isso aqui. Eu tenho certeza que você também já ouviu isso, esse negócio de estudar, esse negócio de aprender, de buscar conhecimento, esse negócio de ciência, e sair mata crente, sair desvia crente, a ciência é do capeta e por aí vai. Só que isso é falacioso. Isso é falacioso. E a lição ela tem justamente esse norte de nos mostrar que, enquanto cristãos, nós devemos usufruir do conhecimento científico sem abandonar a nossa fé. E como cristãos, principalmente como cristãos, devemos buscar o conhecimento. Presta atenção que o conflito é real, não podemos negar que o conflito existe. Mas esse conflito, ele se dá a partir de definições errôneas. Por exemplo, conflito existe e ele depende de como se define Bíblia e ciência. Se a Bíblia, presta atenção aqui, isso aqui é a origem do conflito, é o cerne do conflito. Se a Bíblia é definida como um livro de contos de fadas e superstição e a ciência é definida como fatos comprovados, bem, obviamente vamos ter aqui um conflito. E os dois serão incompatíveis como fonte de verdade. Não dá para Bíblia é conto de fada, ciência é fatos comprovados. Então, são incompatíveis. A gente tem conflito. Se a Bíblia é entendida como palavra de Deus e a ciência é entendida como uma metodologia necessariamente materialista que exclui a própria possibilidade de Deus, então, novamente, teremos um conflito. A partir de definições erradas é que esse conflito entre fé e conhecimento científico é estabelecido. Agora, vamos pensar teologicamente. Os cristãos, eles entendem, preste atenção, eles entendem que Deus é criador de todas as coisas. Eu penso que você também acredita assim. Deus é criador dos céus e da terra. O cristão também acredita que Deus revelou certas verdades sobre si mesmo através de sua obra criada. Romanos capítulo 1, versículo de número 20. A isso nós chamamos de revelação geral.
Porém, nós também ainda acreditamos que Deus se revelou por intermédio de sua palavra, a Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus é infalível, é imutável, é inerrante, e isso nós chamamos de revelação especial. Se Deus é o autor tanto da revelação geral, a criação, as obras criadas, aquilo que pode se ver, e a revelação especial, a Bíblia Sagrada, não pode haver incompatibilidade entre as duas. Porque Deus é tanto criador de uma como de outra. Por revelação geral, nós entendemos a criação e tudo que se pode conhecer. A ciência, as leis da natureza, tudo que se pode ser pesquisado, investigado aqui nessa existência é obra da mão de Deus. Então Deus criou todas as coisas e todo saber humano se fundamenta na revelação geral de Deus, naquilo que ele criou. A ciência está fundamentada na revelação geral de Deus. Agora preste atenção, revelação geral e revelação especial não são antagônicas. Por quê? Porque Deus é o criador de ambas. Entendendo assim, o cristão que pensa teologicamente, ele chega à conclusão de que não há, preste atenção, não há conflito entre a fé cristã e a verdadeira ciência. O problema não é a ciência em si, o problema são as falsas filosofias disfarçadas de ciências que devem ser rejeitadas. Você entendeu? E é por essa razão que o primeiro ponto da lição vai tratar sobre o racionalismo e a fé cristã. Olha que interessante. O subponto 1 diz racionalismo. Aí a lição nos diz o seguinte nesse subponto. Você já ouviu falar a respeito do racionalismo? Você já ouviu falar? Eu acho que se você está estudando, você está no ensino médio, você que se formou, você passou por isso aqui, não é? Você pode não saber necessariamente explicar o que significa, mas a lição traz uma definição. Segundo o dicionário teológico, significa um sistema filosófico que tem como critério único da verdade a demonstração racional das coisas. Para o racionalista, tudo o que escapa à luz natural da razão não merece ser considerado. Vamos enriquecer essa definição nessa mesma perspectiva. O racionalismo ele foi uma corrente filosófica muito importante da modernidade como concepção de conhecimento filosófico. O racionalismo ele começa a tomar corpo durante o renascentismo. Eu me recordo aqui, acho que na lição de adultos nós falamos muito aqui sobre esse período da Renascença. Mas as suas primeiras origens podem remontar à filosofia grega com as teses idealistas platônicas e também os pensamentos de Aristóteles. O racionalismo tem como principal objetivo teorizar o modo de conhecer dos seres humanos. Ele vai falar aqui muito sobre epistemologia, que é a ciência de como nós podemos conhecer. Não aceitando qualquer elemento empírico como fonte de conhecimento verdadeiro. Irmão Murilo, o senhor falou aí sobre o que é racionalismo, mas eu não entendi nada. Pronto. Em síntese, o racionalismo exalta a razão acima da experiência, né? Ao ponto até mesmo de negar qualquer conhecimento que possa ser adquirido por meio da experiência ou por meio empírico. Pensando biblicamente, de forma teológica, nós chegamos às palavras do teólogo sistemático Charles Rodger. Ele, em sua teologia sistemática, afirma, preste atenção, que o racionalismo surgiu sob pelo menos duas formas diferentes. Olha o que ele diz aqui, isso aqui é um teólogo pensando sobre esse sistema filosófico chamado de racionalismo. Ele diz o seguinte, primeiro, como o racionalismo surgiu, uma forma deísta, que nega a possibilidade de uma revelação sobrenatural, como as Escrituras, por exemplo. Então, ele está aqui colocando o racionalismo sobre esse fundamento. Um fundamento que nega a existência do sobrenatural. Em segundo lugar, ele fala sobre o racionalismo em forma de razão pura. Embora se admita a possibilidade da revelação sobrenatural das Escrituras, as verdades só podem ser compreendidas e demonstradas pela razão. Então, aqui se nega toda a possibilidade sobrenatural, toda a possibilidade da existência, né, de um mundo além deste, se nega a possibilidade da realização de milagres, se nega a possibilidade de Deus.
Então, se o racionalismo, no seu sentido mais puro, no seu sentido mais extremo, ele nega tudo aquilo que não pode ser entendido pela razão. E o Charles Rodiger, ele vai justamente afirmar que essa é uma das falhas principais do racionalismo, né? Ele diz que o racionalismo defende que nós só podemos crer naquilo que entendemos. Então, a gente chega a vários conflitos quando o racionalismo ele é critério para avaliar a fé. Por exemplo, Deus é eterno. Beleza, a gente pode aqui definir o que é eternidade, né? Não tem começo, não tem fim. Mas como é que isso cabe na nossa mente? Deus é eterno. Como é que pode existir algo que está além do tempo, que nunca teve um começo, que nunca teve um fim? Nossa mente finita não consegue digerir essa ideia. É uma verdade que nós aceitamos pela fé. Eu, quando era criança, eu me questionava muito, não sei se você também. Deus sempre existiu. Como é sempre existir? Nunca houve um momento na história que Deus nunca existiu. A gente não consegue chegar assim, a uma compreensão racional dessa verdade e nós aceitamos pela fé. Então Charles Rodiger, ele chega a essa conclusão de que o racionalismo falha justamente por somente acreditar, por somente crer naquilo que pode ser explicado. Agora, considere essa diferença. Existe uma diferença entre racionalismo e racionalidade. Porque a fé, ela não é irracional. A racionalidade é a capacidade que Deus nos deu de raciocinarmos e concluirmos corretamente sobre os fatos da vida. Mas o racionalismo é o exagero. O racionalista, né, que defende o racionalismo, define sua mente e a sua capacidade de raciocinar como a fonte e o teste final de toda a verdade. Veja aqui que soberba, né? Veja a que ponto chega um racionalista. A mente racionalista torna-se o seu Deus, visto que as faculdades mentais pessoais são autoritativas, ficando acima das escrituras em sua forma de pensar. Isso aqui é um problema. O crente não é irracional, o crente é racional, mas o crente não abraça o racionalismo e todos os seus pressupostos. A fé, repito, não é irracional, ela é suprarracional. Fé e razão não são contrárias, temos ambas e elas fazem parte do todo de que somos em Cristo Jesus. Mas a fé sempre vai estar um passo à frente da razão. O nosso segundo subponto nos diz crer ou duvidar. E aqui, meus irmãos, a lição, ela eu não sei, assim, eu acho que o comentarista ele não conseguiu se expressar de forma tão bem aqui nesse ponto, né? Ele diz, de acordo com os filósofos racionalistas, tudo é questionável e toda investigação científica se inicia com uma dúvida. Aí ele vai falar sobre dúvida, tal. A dúvida, ela é sadia. Agora, depende do contexto. Por quê? Não existe problema nenhum em duvidar de algo e, baseado nessa dúvida, pesquisar, trabalhar em prol de respostas concretas e fazer toda ali aquela busca. Não é problema. Não existe problema em duvidar em certas questões, dependendo do contexto. Então, quando a gente fala sobre método científico, trabalha com a dúvida, ok, tá ótimo. A questão é, a gente não pode trazer isso para dentro do cristianismo e imaginar Deus sendo um rato de laboratório onde nós estamos ali dissecando Deus, não é? Estamos ali dissecando Deus. E tratar matérias de fé com metodologia científica. Você está entendendo? Então, a dúvida ela é interessante dependendo do contexto. Quando a gente fala sobre fé, sobre promessa, sobre Deus, a Bíblia é bem clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele vai dizer por que é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, primeiro deve crer que Ele existe. E depois deve crer na sua generosidade, que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então eu penso que isso aqui deve ter ficado bem entendido. O terceiro subponto diz: aprender e produzir conhecimento científico. Olha, irmãos,
o crente ele deve ser alguém que deve se envolver nessas questões aqui, nessa pesquisa científica, ele deve se envolver nisso. Porque o homem, ele é racional. Você vê aqui que o comentarista, nesse subponto, ele vai dar exemplos aqui. Ele vai falar sobre Adão e ele vai falar sobre Salomão. Pense comigo aqui por um momento sobre Adão. Adão era extremamente inteligente. Essa ideia de buga-buga, de homem das cavernas, daquele ser primitivo que passa em desenho, que vê em livro de ciência, isso é um completo absurdo, isso não é bíblico. O primeiro homem foi criado extremamente inteligente. Como é que você sabe disso, irmão Murilo? Preste atenção no relato de Gênesis 1, 2 e 3. Você vai ver que Adão tinha uma capacidade cognitiva sem tamanho. Adão era capaz de manter um diálogo racional, ele conversava com Deus. Adão tinha capacidade de governo. Adão tinha capacidade de criar novas palavras, de dar nome aos animais. Adão tinha capacidade de expressar os seus sentimentos. Ele tinha capacidade até de fazer poesia. Essa é osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Isso é uma poesia, aparece ali dentro do texto bíblico como texto poético. Então Adão era extremamente inteligente. Adão era um ser racional, pensante. Ele foi feito, afinal de contas, à imagem e semelhança de Deus. Aí o comentarista ele vai dar também aqui o exemplo de Salomão. Quem foi Salomão? Já era uma pessoa muito inteligente, já era uma pessoa dedicada aos estudos, mas quem foi que fez Salomão mais inteligente ainda, mais sábio ainda? Foi Deus. Deus concedeu sabedoria a Salomão. Ele tinha sabedoria na arte de compor, ele tinha sabedoria na arte proverbial, ele tinha sabedoria de botânica, de construção, ele tinha um saber vasto em todas as áreas. Quem deu sabedoria a Salomão? Deus. Então Deus tem interesse que o seu povo seja um povo inteligente. Crente não pode ser crente alienado. Não sei, eu só sei que é assim. Não pode ser gente alienada. Crente tem que ser inteligente. O crente tem que acordar e entender que ele precisa preencher todos os espaços da sociedade. Tem que ser crente, tem que ter médicos crentes, cientistas crentes, físicos crentes, promotores crentes, juízes crentes. Ele tem que preencher, estudar. Ele tem que preencher todos os espaços da sociedade e difundir a sua fé neles. Aí a gente entende que, embora o crente deva buscar conhecimento, o conhecimento não necessariamente vai livrar o crente de deslizes, de agir como tolo, de enveredar pelo caminho do pecado. Veja, Salomão, com toda a sua sabedoria, mesmo assim viveu como um tolo. Por quê? Qual é o princípio da sabedoria? Temer o Senhor, conhecer o santo e ter entendimento. É o que diz Provérbios 9:10. Nós devemos buscar o máximo que pudermos conhecimento e sabedoria, sem, contudo, abandonarmos a nossa fé em Deus. Certo? Porque se a gente fizer isso, a nossa jornada, a nossa busca, a nossa perseguição em conhecimento, ela vai ser infrutífera. Ou sem vazio, sem propósito. Tópico de número 2. A ciência tem sua importância. Aí você vai perceber uma coisa interessante aqui nessa lição, né? Parece que a gente vai estar falando aqui a mesma coisa no tópico 1, no tópico 2 e no tópico 3. A estrutura da lição, eu penso que o comentarista, novamente, aqui, ele não foi tão feliz na forma como... naquilo que ele selecionou para colocar nessa lição especial de número 4. Então a gente precisa ter um olhar, um olhar muito reflexivo para que o assunto não fique desinteressante em classe, ok? Vamos lá. Eu quero só lembrar você também que esse subsídio que eu estou utilizando, ele está disponível na descrição do vídeo. E se você, lógico, você estiver me assistindo por meio do YouTube, porque se você não estiver por meio do YouTube, você for aluno da ferramenta EBD, você já recebeu o subsídio, você já recebeu a pré-aula com antecedência. Além de tudo isso aqui, você recebeu dinâmica para dinamizar a aula, para acordar os alunos, para deixarem os alunos entusiasmados com o assunto da lição. Você recebeu aqui infográfico, você recebeu material audiovisual como slide para passar na sua classe, para captar a atenção dos alunos. Você recebeu aqui também um motion, locução profissional e vários outros recursos. Irmão Murilo, eu estou assistindo pelo YouTube, não sou assinante da ferramenta EBD, o que é que eu faço? Descrição está aqui no link. Vamos lá, subponto 1 do tópico 2 diz:
buscando respostas. Interessante, não é? Buscando respostas. A lição diz: a ciência não tem resposta para tudo. Isso é verdade, não tem. O método científico não consegue responder algumas questões importantes da vida, como, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos. Também não consegue explicar de forma convincente o surgimento do mal. É aqui que fé e ciência se complementam. A fé cristã e a verdadeira ciência andam de mãos dadas. Porque quando a ciência chega nos seus limites, o campo da fé entra em atuação. E olha que interessante, a ciência não tem resposta para tudo, mas teoriza tudo. E a gente precisa entender que uma teoria é diferente de uma resposta concreta. Para as questões mais importantes da vida, e elas são, primeiro, origem, de onde viemos; segundo, identidade, quem somos; terceiro, propósito, por que estamos aqui; quarto, moralidade, como devemos viver; e, por último, destino, para onde vamos, a ciência teoriza. Mas somente a Bíblia, a palavra de Deus, tem respostas concretas. Então, se você está buscando por respostas, não descarte a ciência e muito menos abençoado a palavra de Deus. Entendeu? Olha só, Jesus. Subponto de número 2. As intenções corretas. Olha o que a lição diz. A ciência possui as suas limitações, mas podemos afirmar que o crente não deve ter receio de estudar e procurar conhecimento ou conhecimento. A busca pelo saber é legítima. Entretanto, nem sempre as motivações do homem são. Muitos só buscam conhecimento para inflamarem seus egos e desencorajar o crente. Isso aqui é um problema que acontece dentro dos celeiros das igrejas e também fora das igrejas, nos laboratórios, nas universidades. Muita gente que busca a sabedoria ou o conhecimento só para olhar os outros de cima para baixo. Só para mostrar que sabem mais. Coitado. A gente precisa buscar o conhecimento de forma correta, com as intenções corretas. E como a gente tem intenções corretas? Quando tudo que a gente faz, tudo que a gente estuda, tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente aprende, tem a intenção de glorificar a Deus e de ser usado para o benefício do reino. Tem muita gente, como pontua aqui o comentarista da revista, que só aprende alguma coisa para tentar rebaixar a fé cristã. Eu me recordo da história de Josh McDowell. Eu fiquei longe aqui, mas ele tem um livro assim, ó, dessa grossura. Um livrão assim, ó, dessa grossura assim. Esse livro, ele tá ali na estante, Novas Evidências, volume 1 e 2. Tá ali na estante. Josh McDowell, ele talvez hoje seja um dos principais apologistas do mundo, defensor profícuo da fé cristã. Ele participou de mais ou menos aqui, eu notei para não esquecer, ele participou aqui de mais ou menos, acho que 148 livros. Isso mesmo, ele é autor e coautor de 148 livros que já venderam mais de 50 milhões de cópias. Agora, quem era Josh McDowell? Era um ateu. E na universidade ele foi desafiado por cristãos a pesquisar evidências contra o cristianismo. Aí ele, vou fazer isso, vou mostrar para vocês que o cristianismo é errado. Foi o que o Josh começou a fazer. Ele começou a pesquisar, viajou a algumas partes do mundo, pesquisou, e ele queria mostrar que o cristianismo era uma mentira, que a fé cristã era um absurdo. E ele pesquisou. E de tanto ele pesquisar com a intenção de provar que era uma mentira, ele acabou chegando à conclusão que era uma verdade e se converteu ao cristianismo. E hoje ele é um pesquisador na área, agora com a intenção correta. Não de desmerecer o cristianismo, mas de mostrar que a fé cristã, preste atenção, ela não é vazia de conteúdo. Que a fé cristã tem seu conteúdo filosófico, seu conteúdo racional, seu conteúdo experiencial. Então, você percebe que a busca pelo conhecimento, escute, deve estar atrelada com boas intenções, glorificar a Deus e promover o reino.
O terceiro subponto do tópico 2 vai falar sobre o crente reconhece que a ciência tem a sua importância. E aqui é onde eu fundamento aquela crítica que fiz, né? Parece que o comentarista está sendo redundante aqui nos tópicos em um subponto ou outro. Mas vamos lá. A lição diz aqui nesse ponto o seguinte: reconhecemos o valor do conhecimento científico e de se permanecer fiel ao Senhor. Duas coisas aqui são dignas de nota. Por exemplo, o conhecimento científico tem o seu valor e a gente precisa entender que, embora ele tenha o seu valor, a fé não pode ser negada. A gente deve permanecer fiel ao Senhor. É incontestável o valor que a ciência tem. E a gente consegue perceber que nas diversas áreas das frentes científicas, eu selecionei aqui algumas mais proeminentes em nossos dias: inteligência artificial, astronomia, neurociência, nanotecnologia e biotecnologia. Todas essas áreas aqui têm crescido de forma exponencial. E elas produzem benefícios. Benefício à vida, à saúde, à alimentação, à energia, à educação. Então, a ciência, ela promove benefício. Olha, agora eu vi alguém falando sobre o exemplo da pandemia, conhecimento científico, a produção de vacina e por aí vai. Então, ela produz benefícios. Contudo, nós devemos enfatizar que quando o assunto é questão de fé e prática, a Bíblia é o nosso manual. Entendeu? O crente reconhece que a ciência tem sua importância. Mas a fé, conhecimento bíblico, a revelação da palavra de Deus é superior ao conhecimento científico. Ponto de número 3. A ciência e a fé cristã. A lição diz: a neurociência pode nos mostrar como funciona o nosso cérebro. Isso é o subponto 1, é a mente humana. E o que ocorre em nossas células cerebrais durante o nosso aprendizado. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Nós, no entanto, não podemos impedir o ser humano, a ciência não pode impedir que o ser humano tenha pensamentos perversos e nem que esteja imune a doenças mentais. Também não é capaz de transformar o indivíduo, sua alma, seu espírito, sua mente. Somente o Espírito Santo pode nos conceder a experiência do novo nascimento, fazendo de nós novas criaturas. Aquele que nos deu inteligência deseja que venhamos a usar o nosso potencial criativo, cérebro e coração, para que o nome dele seja glorificado em todas as esferas. O que é que o comentarista tem a intenção de nos mostrar aqui nesse subponto? Que por mais que o homem seja versado no conhecimento científico, somente o conhecimento da palavra de Deus e a submissão a Cristo e a sua palavra pode de fato trazer transformação ao homem. Alguém diz assim: nós teremos uma sociedade melhor, o mundo será um mundo extremamente melhor quando o povo for bem educado. Se isso fosse verdade, no meio de gente extremamente culta, não haveria pecado, não haveria desvio, não haveria erro, não haveria homicídio, não haveria suicídio. Não. O que é que o homem precisa de fato? Conhecer a Bíblia, se submeter aos ditames da palavra de Deus e buscar ser obediente a Cristo em todo o seu proceder. A Bíblia promove transformação naquilo que é essencial, no aspecto mais essencial da vida, o espiritual. Não é? Ela produz transformação de fato. A palavra de Deus é poderosa. Hebreus 4:12, Efésios, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Segundo subponto, e aqui cai novamente aquela crítica de redundância, não é? Cristianismo e ciência não são rivais. Pessoal, a gente já falou sobre isso aqui no texto áureo, na verdade prática, ou melhor, o texto principal, como você queira chamar, resumo da lição, e aí por diante. O tópico diz: muitos crentes advogam a ideia de que cristianismo e a ciência são rivais. No entanto, ao longo dos últimos anos, pesquisadores têm mostrado que a ciência moderna deve muito ao cristianismo. A investigação científica só encontrou solo fértil depois que a fé num criador pessoal racional impregnou a cultura, e isso se deu a partir da Idade Média. Talvez aqui o comentarista ele queira elevar alguns cientistas teístas, eu não vou dizer teístas cristãos, mas alguns cientistas teístas que acreditavam em Deus da modernidade, como o Copérnico, o Kepler, o Galileu, o Newton, Pascal, o Boyle, o Mendel e entre outros. Esses homens aqui viam a ciência como uma forma de glorificar a Deus e revelar os seus atributos através da investigação de sua obra.
Então, nesse quesito, cristianismo e ciência não são rivais, mas a ciência deve muito ao cristianismo. Eu aqui nem citei o Newton aqui. Agora, o terceiro ponto, talvez o mais importante. Preste atenção. O mais importante desta lição. A universidade e o abandono da fé. A universidade, a gente entende que é o ambiente onde o conhecimento científico, onde o jovem, o crente, ele vai ter acesso, né, a esse meio acadêmico, às metodologias, à pesquisa e a tudo mais. E a preocupação é a seguinte: quando o jovem chega na universidade, ele tem uma grande probabilidade de se desviar. Existem pesquisas aí que dizem que 70% dos jovens, quando chega na universidade, abandonam a fé, outras dizem 50, 60, 40 e por aí vai. Mas o certo é que a universidade tem se tornado, de fato, um campo de batalha espiritual. Muitos que chegam lá abandonam a fé. E por quê? E por quê? É o que o tópico aqui, é o melhor subponto, vai dizer o seguinte: por que jovens crentes fiéis ao Senhor, criados em lares evangélicos, abandonam a fé ao ingressarem na faculdade? Existem várias razões para isso. Eu quero lhe dar aqui pelo menos 3. E eu penso que elas são, até de certa forma, uma delas aqui é imprevisível. Sabe qual é a maior culpa de os jovens deixarem a faculdade ou melhor, deixarem a fé, abandonarem a fé quando ingressam na faculdade? Sabe de quem é a maior culpa? Não é do professor ateu, militante, ideólogo que está lá doutrinando. Não é. Não, irmão Murilo, não. A culpa é da igreja. Como assim? Como assim? O que é que você está querendo dizer com isso? Um dos fatores pelos quais o jovem deixa a fé quando ingressa na faculdade é a igreja. Irmão Murilete, deixa eu explicar. A igreja tem parcela de culpa nisso aqui. Como? Quando ela critica e não incentiva o estudo teológico. Esse negócio de teologia, não precisa disso não, porque teologia esfria crente. Não, teologia, a verdadeira teologia que é serva da Bíblia, paga fogo de palha. A esfriar crente não. Aí a gente vê as igrejas hoje não investindo na educação, na formação consistente e sólida da fé dos seus adolescentes, seus jovens. A igreja precisa investir mais na área da educação, principalmente da educação teológica. Porque quando a igreja negligencia essa parte do saber e foca só no emocionalismo, não é? Porque foca só na emoção de sentir, de chorar, Não, a igreja tem que focar na parte da razão, do conhecimento. Pedro, ele vai dizer isso em sua segunda carta. Você precisa ter uma resposta para dar àqueles que perguntam qual é a razão da vossa fé. E a resposta não pode ser só eu acho que é assim, eu penso que é assim. Você tem que ter argumento. Tem gente que só tem sentimento, só tem emoção. Mas a fé cristã não pode ser só sentimento e emoção. E a igreja precisa entender isso. E com essa mentalidade, investir na formação, na educação espiritual de seus membros. Por que é que os jovens se desviam quando ingressam na faculdade? A igreja tem parcela de culpa. Segunda razão: falta de convicção e de espiritualidade. O jovem que não tem convicção e espiritualidade, quando ele entra no ambiente acadêmico, o primeiro questionamento a respeito de sua fé o deixa abalado. E agora? Não sei. Que beco sem saída. Meu Deus. Aquela... Terceiro motivo. O orgulho. Preste atenção. O orgulho. O orgulho acadêmico. A universidade é o ambiente do conhecimento.
E lidar com o conhecimento não é algo fácil. A Bíblia afirma com todas as letras que o saber ensoberbece, 1 Coríntios 8:1. Quando começamos a conhecer determinados aspectos do mundo e da vida com maior profundidade, temos a tendência de nos sentir suficientemente capazes para funcionar, suficientemente capazes para tomar certas decisões. E assim, qual é a tendência aqui? A tendência é deixar os pais de lado, a Bíblia de lado, a igreja de lado e tudo mais de lado como fonte de conselho, como fonte de instrução, e se substituir todas essas coisas por eu sei, eu sei, eu sei. Sabe de nada, inocente. Então são 3 razões aqui que levam os jovens a abandonarem a fé quando ingressam na faculdade. Aí alguém pode pensar, então, como é que a gente resolve isso? Evitando a faculdade. Errado, irmão. Tá errado. Tá errado. Você vê, Daniel e seus amigos estavam lá em Babilônia. E lá em Babilônia eles mantiveram a sua fé. Aprenderam tudo nas faculdades de Babilônia. E usaram esse conhecimento. Usaram. Mas não deixaram de orar, de ler, de meditar, de buscar a Deus. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio e entender que, como crentes, não podemos ser alienados. Precisamos sim estudar, e principalmente a área teológica. Concluindo, a lição diz o seguinte na conclusão: embora em nossos dias, alguns cientistas não aceitem a fé cristã, nós continuaremos crendo no poder criativo do Senhor e de que dele procede todo o conhecimento. Precisamos ocupar todos os espaços da nossa sociedade, inclusive os laboratórios das universidades. Estude, se dedique, assuma o seu lugar como alguém inteligente, mas nunca esqueça de amar a Deus, colocar Deus acima de tudo e de todos. O fato de alguns cientistas não aceitarem a fé cristã não prova que Deus não existe e nem de que a Bíblia é um livro qualquer. De igual modo, não podemos rejeitar, por causa desse pessoal aí, o conhecimento científico, porque um ou outro militante ateu que verbaliza sua ignorância não representa, de fato, a ciência. O ponto fundamental aqui é o seguinte, para concluir. O crente precisa estudar, estudar e estudar. Deve buscar conhecimento e sabedoria. No entanto, à medida que busca conhecimento científico, ele deve também preservar a sua fé em Deus, mantendo seu coração fundamentado nas verdades reveladas na Bíblia Sagrada. Guardou? Amém. Eu espero que essa aula tenha elucidado as suas dúvidas quanto à lição de número 4. Te desejo um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical. E não se esqueça, abra a jaula.